Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alisson e hoje nós iremos falar sobre sistemas de escrita japonesa, kanjis. Os kanjis são pictogramas ou ideogramas que representam seres ou conceitos abstratos. Assim como os hieróglifos egípcios, que são desenhos que representavam a natureza ou ideias, assim também acontece com os kanjis. Isso pode causar um certo estranhamento para a gente que fala português, visto que o nosso idioma, né, teve uma base a partir dos fenícios, indo pelos gregos até o latim, onde nós temos fonemas que somam para formar sílabas, que se somam para formar palavras, e a partir daí adquirir significado. Com os kanjis, som e significado acontece simultaneamente. O Japão, até o século IV, ele tinha o seu idioma, mas ele não tinha escrita, assim como acontece com certas sociedades indígenas ainda hoje. Então, somente poucas pessoas letradas, conseguiam ler textos budistas e filosóficos chineses. A partir do século IV, os kanjis chineses são introduzidos no Japão e adaptados ao idioma japonês, adaptados conforme a sonoridade que já existia. Então, o som de certos kanjis que tinham significado em chinês é usado o mesmo som, mas que já tem um outro significado em japonês. E outros kanjis que não tinham a sonoridade japonesa são adaptados conforme esta sonoridade. Então, nós temos dois modos de leitura dos kanjis: a leitura chinesa e a leitura japonesa. A leitura chinesa é chamada de on-yomi, e a leitura japonesa é chamada de kun-yomi. Quando você se depara com o kanji, para você saber qual leitura você deve fazer, há dois princípios que funcionam para a maioria dos casos, mas que não são regras absolutas. O primeiro é que nomes próprios de pessoas e lugares no Japão têm a leitura kun-yomi, ou seja, a leitura japonesa. E quando você vê dois kanjis lado a lado, você faz a leitura on-yomi, ou seja, a leitura chinesa. Isso porque, né, o idioma chinês é composto apenas de kanjis, não tendo as modalidades do hiragana e katakana para intercalar entre os kanjis, né? Para ilustrar esta leitura, acompanhe a frase seguinte. A frase em questão é a seguinte: Sono atarashi shimbun wa omoshiroi desu. A tradução dessa frase seria: Este novo jornal é interessante. Repare na leitura, na escrita japonesa, abaixo da transliteração das caracteres ocidentais, né, do dígito Romaji. A primeira palavra ali é sono, daí vem o kanji, né, com o maior número de traços, ali identificado pelo maior número de traços, onde está escrito Atarashi. Esse kanji se repete na palavra seguinte, que são dois kanjis, formado por dois kanjis, né, onde é lido Shimbun, e aí vem a parte final da frase, né, Wa omoshiroi desu. Então, repare que a primeira vez que o kanji aparece, ele é lido como Atarashi, então Atara, né? Leitura japonesa com yomi. Na segunda vez que o kanji aparece, ele aparece numa palavra que é uma sequência de kanjis. Portanto, ele vai ter a leitura chinesa, on-yomi, onde ele tem ali a sonoridade de shin, né? Sono Atarashi, Shimbun wa omoshiroi desu. O kanji em questão nessa frase, Atarashi, ele faz parte dos 1945 kanjis de uso comum no Japão. Porém, há mais de 50 mil kanjis no Japão. Para facilitar a leitura de kanjis que não são usuais, há a modalidade do furigana. Furigana nada mais é do que a escrita em hiragana, em tamanho menor, logo acima ou abaixo do kanji em questão. Bom, gente, por hoje é só. Espero que
tenha sido proveitoso. Um abraço. Tchau. Mas um detalhe interessante de acrescentar é relativo ao número de traços dos kanjis. Eles podem ser simples, com apenas um traço, como o kanji ichi, que significa um, até kanjis mais complexos, com 16 traços, como o kanji ki, que significa máquina. Tchau.